E assim, pensando um pouco na história de Jesus, Marcos, os 4 evangelhos, eles são 4 pessoas diferentes que escrevem sobre a mesma história? Isso é muito bom, né, cara? Você sabe que os evangelhos, a gente tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá. Eles são bem diferentes entre eles. Você pode agrupar os 3 primeiros, porque eles têm a mesma ótica, né? É chamado de sinóticos. E João é um evangelho à parte, a gente pode depois falar sobre isso. Mas desde o século II, com Taciano e depois Agostinho e muitos teólogos ali, pais da igreja, eles tentaram unificar e tentando fazer o bem. Olha que interessante. Eles eram muito atacados. Que Jesus, na verdade, é o de vocês. Vocês têm 4 textos aqui falando. Qual que é o Jesus de verdade? Esse é um pensamento ocidental moderno. Qual é o Jesus de verdade? Vamos. E aí Taciano tentou botar assim, deixa eu pegar assim um pouco tentar colocar de forma sincronizada aqui, né? A vida de Jesus, fazer um documento só, chamar um evangelho só, né? E a igreja rejeitou. A igreja, sabe? Não, a gente tem os 4 evangelhos. Olha que interessante isso. Então Jesus é tão maravilhoso e tão profundo, e o texto é tanto de meditação que eu estou te falando, não é um texto, uma propaganda que você lê rápido e já fala, você tem que gastar sua vida meditando, que um texto falando de Jesus, da vida de Jesus, não foi suficiente. Nem 2, nem 3, eles escolheram 4 textos para falar de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus é um diamante do tamanho de uma montanha. É uma pedra, a maior pedra preciosa do mundo. E cada evangelista estava em um canto da montanha, em um ângulo desse trono gigantesco. E se cada lugar que você está de uma montanha, se você está no norte de uma montanha, você olha para ela e você vai fazer um desenho, uma descrição dessa montanha. Se você está no lado sul dessa montanha, você vai fazer outra descrição dessa montanha. Talvez do outro lado está nevando. Então, não, essa montanha tem um topo branco, não sei o quê. Do seu lado tinha nuvens. Então, não, essa montanha ela não tem fim, porque ela passa as nuvens. Mas nós dois estamos falando da mesma montanha, de ângulos diferentes e talvez com propósitos diferentes. Você tem uma esposa do lado que perguntando, como é que é essa montanha? Você fala, não, minha montanha você já sabe como falar com ela. Eu estou falando, cara, eu preciso de um documento, porque eu vou levar para o meu povo sobre o que é essa montanha. Eu vou escrever de uma outra forma do que uma intimidade com a minha esposa. É isso os evangelhos. Os evangelhos são 4 evangelistas, alguns caminharam com ele, outro nem caminhou com ele, que têm visões de Jesus e adaptaram o texto. Isso é interessante dizer. Então, adaptaram o texto no seu propósito para guardar esse texto para uma geração futura, que já estava perdendo essa tradição oral e que precisava ter esses evangelhos. Então, isso é uma lição muito grande. A gente quer uma teologia só, um tipo de hermenêutica, sendo que já na igreja, no começo da igreja cristã, se aceitou 4 descrições de Jesus. E ninguém está falando, esse aqui é mais verdadeiro que esse. Esse é menos verdadeiro que esse. Não. Eles têm distinções, eles colocam informações que você olha, aparentemente parece que não batem, mas eles foram aceitos do jeito que são. Por causa que é impossível concluir, né? Você vai falar, se eu e você estamos diante dessa montanha e eu vou falar que a sua descrição dessa montanha é diferente, às vezes você quis falar poeticamente, em outro gênero dessa montanha, eu quis falar, eu sou formado em geografia, eu vou falar de uma forma técnica. Entendeu? Sim. E tem essa diferença entre os evangelhos? Um é mais poético, outro é mais técnico? Ele tem várias diferenças, cara. Ele tem várias diferenças. Quais são algumas diferenças básicas, assim, dos evangelhos? Vamos lá. Vamos falar de Mateus. Mateus, ele é ele não é o primeiro evangelho a ser escrito, tá? E a palavra-chave de Mateus é cumprimento. Então, Mateus, não é que ele escreve para judeus, ele escreve para todos nós, tanto que a gente lê e é abençoado por Mateus. Mas Mateus é de uma comunidade judaica. E Mateus é um nerd.
mas pensa num nerd assim, que não coloca uma vírgula sem estar... Ele é hiperfocado, vamos dizer assim. Não é à toa que The Chosen coloca ele no espectro autista. Porque tem alguns tipos de autismo que é hiperfocados, né? Conheço gente que é extremamente nerd. Nem todo nerd é assim. A gente não pode estereotipar Sim. Essa condição, mas ele é muito interessante essa liberdade poética que The Chosen fez com Mateus ali, porque a característica do texto de Mateus é um texto muito bem construído. Muito bem construído. E ele foi construído principalmente para dizer que toda a Bíblia hebraica ela se cumpre em Jesus. Então, aparece 11 vezes a frase para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra os profetas. Então, assim, isso vai aparecendo. E a palavra cumprir vai aparecendo muito mais ali durante. Por isso que Mateus foi escolhido para ocupar a transição entre Bíblia hebraica e Bíblia e o Novo Testamento, já séculos depois, quando foi fechar o códice, quando foi fechar a Bíblia que a gente tem nas nossas mãos. Então, olha só que interessante. E aí você vai ver um Jesus muito mais local, trabalhando para Israel, vindo para os seus. Um Jesus muito mais judeu, que ele é de fato. E é porque o Mateus está escrevendo essa história. Olha, lembra tudo aquilo que foi prometido, tudo de Isaías, os profetas, os grandes, os menores, Moisés, que se cumpre em Jesus. Tanto que os 4 primeiros capítulos de Mateus é a história de Israel. Então você põe um do lado do outro, é igualzinho. Então você vai começar a genealogia de Mateus, ela acaba em Abraão, diferente da de Lucas que vai até Adão. E aí você começa a história de Israel em Abraão. Aí você tem um material exclusivo de Mateus, que Herodes mandou matar as crianças até 2 anos. Aí você tem o povo de Deus sendo afogado pelo faraó como criança. Aí você tem a história de Jesus, e no material exclusivo de Mateus, indo para o Egito se esconder. Você tem a história de Moisés entrando na família real para se esconder. Então você tem um infiltrado, um judeu entre a família do faraó egípcia. E aí você vai ter a libertação do povo passando pelo Mar Vermelho. Aí você vai ter a história de Jesus sendo batizado ali, com o sopro do Espírito, a pomba. E lá quem abre o mar é o Espírito que vem de Deus. E aí você tem o povo de Deus entrando no deserto e sendo tentado 3 vezes e falhando. O que acontece com Jesus depois de ele ser batizado? O Espírito leva ele para o deserto para ser tentado 3 vezes, só que ele vence. No final do deserto, dessa tentação que o povo fracassou, Moisés sobe no monte para falar com Deus, para trazer a lei do Senhor. O que acontece depois da tentação em Mateus, as 3 tentações com Satanás depois do deserto? Ele sobe e dá o sermão do monte. E aí entra o capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão do monte, as bem-aventuranças. Entendi. O sermão do monte é como se fosse uma nova versão da lei? Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus fala isso. Mano, eu nunca vi ninguém falando isso. Mas é porque a gente não estuda os evangelhos. É o que eu falei para você. A gente pensa que o evangelho é uma revelação do Espírito Santo. Abriu aqui, a gente lê um trechinho, não leva a sério. E é isso que é o meu propósito agora. É que os cristãos entendam os evangelhos. Uhum. Quando você lê dessa forma, cara, abre uma... É o que eu falo do mosaico. Ele abre, não dá para desver o que você viu. Por exemplo, vamos para Marcos. Marcos... ele é o primeiro documento. Marcos, tem um escritor do 1º século já, esqueci agora o nome dele, Papias, que fala que Marcos aprendeu aos pés o relato de Marcos foi aprendido aos pés de Pedro. Então, você tem o Pedro como o grande apóstolo, mentor. E aí ele escreve, Marcos provavelmente já estava com Pedro, já estava com Jesus, e escreve o evangelho dele ali para uma comunidade
que queria saber mais sobre Jesus e o que Pedro falava, vamos registrar isso? E ele registra, né? Mas Marcos tem umas características muito... Marcos, ele é o primeiro, ele é muito curto, então ele não tem nada do nascimento de Jesus. Agora, no Natal, ninguém lê Marcos. Jesus já, no primeiro capítulo, já é famoso, já está sendo expulso da cidade. É um filme de ação. Pensa, sabe aqueles filmes de ação que na primeira cena já explode, não sei o quê, você já... Caramba! É isso, é um filme de ação, como se fosse isso, um relato curto. O propósito já, se de Mateus é o cumprimento da lei, Jesus é o servo sofredor. Marcos tem 2 tombos, vamos dizer assim, 2 partes. A primeira parte vai até o capítulo 8. Vamos lembrar que na época não tinha capítulos, tá? Mais ou menos ali na parte do capítulo 8, que é só sobre milagres e o Marcos está querendo dizer, olha, quem é Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem autoridade não só no que fala, sobre os demônios, sobre a morte. Jesus, no Evangelho de Marcos, ressuscita a gente. É um negócio impressionante. No Evangelho de Marcos, Jesus... Então, ele tem autoridade no que fala, é uma construção de autoridade. Até acontecer 2 episódios. E depois desses 2 episódios, a segunda parte é o caminho da cruz. Tudo que Jesus vai falar assim, é necessário que o Filho do Homem sofra a cruz. E é ele tentando convencer os discípulos e o povo de que o Messias não veio para ser um poder militar, mas veio para ser o sacrifício da cruz. Veio para sofrer, é o servo sofredor de Isaías, de Salmos e tantos textos do Antigo Testamento. Quer saber qual que é o texto? E é um texto muito legal que faz essa virada, né? Então, a gente tem 2 características por causa disso. Primeiro, existe o segredo. Já ouviu falar no segredo de Marcos? Não. Nunca ouviu falar no segredo de Marcos? Se você quiser falar, você já ouviu falar no segredo. Já. Mas o Marcos tem um segredo que os teólogos ficavam se debatendo, né? E é muito interessante. Quando você vai ler esse segredo. Porque em Marcos, Jesus fica assim, ele expulsa um demônio e fala, não conta para ninguém. Sim. Aí ele faz uma cura e fala, não fala para ninguém. Nos outros não, nos outros já vai fazendo e vai... Por que Marcos fica falando desse segredo, que Jesus fica querendo guardar segredo? E para nós que já vimos como é a história, fala, gente, é para testemunhar uma bênção e não para guardar segredo. Se Jesus me curou, eu vou contar em podcast. Sim, eu nunca entendi isso também. Então, é isso, porque a gente não entende a estrutura, a diferença entre Mateus, a gente quer ler tudo junto. E é exatamente por isso. A expectativa messiânica no povo de Deus, no primeiro século da era cristã, era uma expectativa que o Messias, o Cristo, é a mesma palavra, Messias e Cristo, ele viria com poder militar. Ou seja, ele viria para tirar Roma e fazer de forma militar Israel, como diria o Donald Trump, great again. É grande de novo, né, sobre os outros povos, né? E aí é uma inferência ao texto, a gente está tentando interpretar o que acontece, porque Jesus vai fazer isso até o capítulo 9 de Marcos. E depois ele faz ao contrário, anuncia a todo mundo quem eu sou. Porque é o seguinte, dá a impressão que Jesus no começo do ministério fala, eu não quero que eles saibam, porque vai antecipar a cruz. A cruz vai vir mais cedo, vai ser um escândalo. Na hora que eles souberem, a cruz será inevitável. E o que acontece no capítulo 8 que faz a virada para Jesus parar de ter esse segredo e falar, então vão e falam. É quando Jesus ele fala assim para os discípulos, ele reúne os discípulos e fala, quem estão dizendo que eu sou? Está na hora de acabar o segredo. Dizem que você é de Elias, dizem que você é da escola dos profetas tal. Quem você diz que eu sou? E Pedro fala, você é o Filho de Deus, você é o Cristo. E aí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito. E aí logo depois Jesus começa a falar, é necessário que eu sofra a cruz. E aí Pedro fala, não, você não vai sofrer cruz. E aí a partir daí, Jesus ensinando os discípulos que ele vai sofrer e quem quer ser seu discípulo tem que pegar a sua cruz e seguir. E que pode falar que eu sou o Cristo, só que eu sou o Cristo que vai morrer. E aí, e aí o caminho todo geográfico de Marcos, na segunda parte, do 9 ao 16, é ele caminhando para Jerusalém.
E quando ele entra em Jerusalém, ele faz questão de provocar muito todo mundo para morrer. É Jesus falando assim, vocês não vão me matar, vocês estão com falta de coragem. Ele entra no templo, ele faz coisas. Então ele está fazendo assim, ó. E aí? E até uma hora que eles falam, tá bom, vamos matar na Páscoa. E eles matam. Então, olha só, cada evangelista vai dar um foco, vai adaptar a história. Vou falar de adaptação, vai. Vamos falar. Eu ia deixar João por último. Talvez você até. Mas João é um evangelho já escrito depois dos 3 evangelhos. E você tem provas claras que João sabia disso. Né? Os outros a gente não sabe se sabia. Mas ele não leu os outros, né? A gente sabe que o propósito de João, isso a gente não sabe se ele leu ou não leu, mas o propósito de João, mas como é uma obra tardia, todas as perspectivas da vida de Jesus já estava circulando fácil. Ah, legal. Então isso se tinha assim. Mas assim, João ele decide não escrever uma biografia, vamos dizer assim. Nem os outros, mas a gente costuma dizer que é meio parecido com uma biografia. Né? Evangelho é um gênero literário que a Bíblia vai deixar bem clara, que é só do triunfo de um rei. Por isso que evangelhos não contam do nascimento de Jesus. Eles nem estão interessados. Lucas tem um interesse diferente. Por exemplo, João ele está adaptando vários textos que os outros evangelistas claramente aconteceu em outro lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo de, eu acho que João 4. Todos os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, conta que o profeta não tem honra na tua casa, acontece em Nazaré, que era a cidade dele. João, no capítulo 4, vai colocar essa frase em Jerusalém. Ou seja, ele fala, não, Nazaré, depois que Jerusalém foi destruído, do ano 70, depois, que Nazaré tem a ver, assim, João está escrevendo sobre o Deus se encarnou. Por exemplo, se em Marcos ninguém sabia quem era Jesus até o finalzinho ali, né? Em João, nos primeiros capítulos, João Batista já fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, ou seja, ele já é reconhecido como Messias nos primeiros capítulos. Olha como é outro tipo de narrativa. Porque o propósito do evangelista João é falar que Jesus é o Deus encarnado, a palavra que encarnou e viveu entre nós. Então, é esse Deus exaltado que decidiu estar entre nós. Numa época que o gnosticismo estava muito forte, ou seja, a matéria é ruim, como é que você fala que Deus encarnou, a palavra encarnou? Então, é uma coisa totalmente contracultural da época dos gregos. Você vai ver que João está querendo pegar essa rejeição que Jerusalém, ou que os judeus, que partes dos judeus da liderança judeus tiveram com Jesus e fala, porque ele nunca teve honra na sua casa. Então, ele pega esse texto e traz para lá para uma reflexão da turma. Então, quando você lê quer comparar, você fala, aonde foi que isso aconteceu? Foi em Nazaré ou foi em Jerusalém? Cara, o importante é que João está trazendo que, na verdade, esse princípio acontece quase em todo lugar. Então, é uma adaptação. Talvez falando de Lucas, antes de entrar em João, só para a gente ter, eu não sei, como é que você quer que eu fale um pouco de Lucas? Claro. Que eu acho que Lucas é outro. Então, vamos lá. Mateus é o cumprimento, Marcos é o servo sofredor e Lucas é a salvação para o mundo. Então, Lucas, ele vamos dizer assim, é o mais perto do que a gente tem de um historiador. Uma cabeça moderna. Se chegar um cara aqui que é um historiador no seu podcast e perguntar qual dos 4 evangelhos é mais acurado pelo que aconteceu de fato. Para começar, os 4 evangelhos são um relato inspirado por Deus para falar de Jesus. Mas na cabeça de um historiador moderno, Lucas é o que tem mais uma curadoria mais precisa dos fatos, ok? Entendi. Porque ele provavelmente era um médico e ele foi encomendado por Teófilo para escrever esses 2 tombos. E é para ser lido junto, Lucas e Atos. Ele faz a mesma introdução, é o mesmo... Ele escreveu os 2, né? Ele escreveu os 2. Lucas escreveu os 2. Lucas, se Marcos é a versão de Pedro, Lucas é a versão de Paulo.
Por quê? Primeiro porque você vê em Atos, Paulo recebe muitos capítulos. Mas tem algo em Atos que é muito legal, que é como Lucas escreve. Lucas viajou com Paulo. Então, quando você vai ler lá, Atos, você vai reparar que a narrativa é assim. Tem uma hora que Lucas está falando na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular. Então, ele, Paulo, foi para não sei o quê, ficou preso, não sei o quê. Tem uma hora, principalmente nas suas terceira viagem, que Lucas fala, nós estávamos naquele barco, você vai ver que Lucas se inclui. Então, Lucas aprendeu com Paulo e viajou com Paulo. Lucas era gentil, ou seja, ele não era de nascimento judaico. Paulo tinha muita gente que era gentil. Tito, você tem o próprio Timóteo, de mãe judia, mas de pai gentil. Porque Paulo está pegando esses caras, esses jovens talentos, para mostrar ali, cada um tinha o seu propósito. Alguns iam ser pastores, como Tito, como Timóteo, mas Lucas viajou e eu acho que uma hora, isso aí a gente já não tem no texto, uma hora Paulo falou, escreve sobre Jesus, mas na perspectiva de Salvador do mundo, de Salvador dos gentios, na perspectiva do meu chamado que eu tive, Paulo. Paulo foi o pregador. Então, muito provavelmente os historiadores falam que quando Paulo foi preso ali antes de ir para Roma, ele ficou por 2 anos e Lucas narra isso. E esse tempo foi o tempo que Lucas foi fazer uma pesquisa mais apurada de quem era Jesus. E pelo fato de Maria ser muito escrita, diálogos de Maria que ninguém tem nos outros evangelhos, histórias de Maria que estão ali o tempo todo, provavelmente Lucas sentou com Maria para perguntar, então fala me fala desse seu filho aí. E aí você tem a história de Maria muito mais completa no relato de Lucas, porque provavelmente o pesquisador, uma das fontes de Lucas era Maria. Caramba, legal isso. É legal, é muito legal. Você vai ver. Então, por isso que Lucas, diferente dos outros, porque evangelho não tem nada a ver com infância. Mas Lucas decidiu colocar muito da infância, porque por causa tem vários motivos, mas porque provavelmente a fonte dele é Maria. Segundo, porque ele quer resolver um problema de pecado que vai passando. Então tem uma coisa ali do nascimento. Tem o nome de Tiago. Legal. É isso. Então Lucas é um cara que, por ser um olhar de fora, um gentil, que conhece muito o judaísmo e é um pesquisador, ele vai dar ênfase para as mulheres. Não que os outros evangelistas não dão uma ênfase para mulheres. Dá bastante, mas você vai ver mulheres sustentando o ministério de Jesus. Olha isso aí para o judaísmo. Como assim? Mulheres, viúvas de reis, de gente importante, sustentando o ministério de Jesus. Você vai ver uma ênfase dos estrangeiros. O tempo todo tem estrangeiro ali. Os samaritanos ganham uma ênfase maior ali no Evangelho de Lucas. Lucas fala, não, estrangeiro tem... Ele é um estrangeiro.